Amados irmãos e irmãs, graça e paz do nosso bom Deus seja convosco nesta manhã, que seja o nosso bom Deus a encher a vossa vida, a tomar conta das vossas tribulações, seja o vosso socorro, refúgio e rocha de salvação. Irmãos, nesta manhã possamos colocar Cristo dentro das nossas vidas e possamos sentir a sua presença. Não sei se algum dos irmãos está recordado, mas no ano de 2012 tivemos uma série de pregações dedicadas à graça de Deus. Intitulava-se esta série de pregações "De graça recebestes, dai de graça". E durante esta série de pregações falámos sobre vários temas, de como a graça de Deus é uma graça salvadora, de como a graça de Deus nos chama a andar debaixo da vontade de Deus, de como devemos nós procurar a graça de Deus. Tudo isto foram temas que abordámos em 2012, mas também falámos de algo que para nós é uma realidade, mas que para os de fora é um escândalo. A graça de Deus é um escândalo para todos aqueles que não creem em Cristo. Amados, esta foi uma série que nos levou a refletir sobre o nosso compromisso com Deus. E a reconhecer que a graça de Deus é a fonte que nos move, é tudo aquilo que nos faz aproximar da vontade e do desejo de Deus para as nossas vidas. Homens e mulheres que, ao sentirem a chamada de Deus, entregam a sua vida transformada para que o reino de Deus possa ter visibilidade na face da terra. Hoje, irmãos, é o penúltimo domingo que tratamos dos 5 pontos da teologia calvinista. E hoje vamos relacionar muito aquilo que foram os 3 domingos anteriores, e este domingo e o próximo domingo vão ser domingos nos quais vai fazer luz sobre temas difíceis que tivemos a tratar nos domingos passados. E hoje vamos falar sobre a graça de Deus. Hoje vamos falar sobre como a graça de Deus é irresistível. Irmãos, convido-vos para isso a abrir as Bíblias. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13, 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Efésios 1, 15 a 23 diz-nos o texto: ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso, não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar das minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo o louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento, para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele dá a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou-o acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios, e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para o bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele que enche o universo inteiro está nela em toda a sua plenitude. Até aqui, irmãos, a palavra que nos traz o apóstolo Paulo quando escreveu à Igreja de Éfeso e quando nos escreve a nós também nesta manhã. A Deus seja a honra e glória, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por nos dares a tua palavra, uma palavra que continua a estar viva, e te pedimos que ela se torne vivificante no nosso coração. Venha ao nosso encontro nesta manhã e coloca a tua graça irresistível e eficaz na nossa vida, para que nós possamos proclamar as tuas grandes obras
Não só neste mundo, mas também em todo o nosso percurso como homens e mulheres que um dia te aceitamos como Senhor e Salvador. Foi o nosso encontro e dá-te a tua paz por Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a Bíblia é muito clara quando diz o que acontece quando alguém se arrepende. A Bíblia diz-nos, e podemos ver isso em Lucas 15:10, que quando alguém se arrepende, o que acontece extraordinário é que há alegria nos anjos de Deus. Os anjos de Deus se enchem de alegria quando alguém se arrepende do seu caminho e procura o nosso bom Deus. Segundo a Bíblia, irmãos, o facto de nos tornarmos cristãos é realmente um grande acontecimento. É realmente um grande acontecimento quando nos arrependemos do nosso percurso e viramos a nossa vida, direcionamos a nossa vida para Deus. É tão grande esse acontecimento que dizemos que só pode acontecer realmente se alguma coisa extraordinária estiver por detrás. Se houver algo sobrenatural a tomar conta desse acontecimento grandioso. E o que nós dizemos que é esse acontecimento, irmãos, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos resgata do poder deste mundo e nos aproxima do poder de Deus. É a graça de Deus que nos retira do caminho que percorríamos, um caminho onde a nossa vontade e a nossa autossuficiência eram suficientes para procurarmos a vontade de Deus para este mundo e para cada um de nós. É Deus que trabalha na nossa vida. Trabalha de uma forma excepcional. Estando nós mortos, como diz o texto bíblico, em delitos e pecados, Ele resgatou-nos e deu-nos uma vida plena e uma vida eterna. Nós, irmãos, não nos tornamos crentes porque lemos a Bíblia. Nós não nos tornamos cristãos porque podemos ler as Sagradas Escrituras. Se isso fosse verdade, acredito que o mundo estaria muito diferente, uma vez que a Bíblia é o livro mais vendido neste mundo. A verdadeira fé, uma fé que nasce para transformar vidas, é aquela que surge quando o nosso relacionamento com Deus se torna saudável. Nós podemos ter relacionamentos com Deus que não são saudáveis. Nós podemos ter uma relação com Deus que não é edificante, mas aquela que nos transforma verdadeiramente é aquela que nasce de uma relação com Deus saudável. É aquela que nasce do momento em que deixamos de ter partes na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, que nós somos consagrados a Deus. Quando consagramos o nosso coração, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso bom Deus, irmãos, então a nossa vida é transformada à imagem de Cristo. A verdadeira fé olha para Jesus como Senhor da vida e como Salvador da alma. Quando conseguimos olhar assim para Jesus, como Senhor da nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos, é o Senhor que nos conduz, mas também Salvador da nossa alma, sabendo que a vida que nós vivemos hoje não termina quando o nosso corpo definhar, mas que é uma vida plena e eterna ao lado do nosso bom Deus. Então, irmãos, provavelmente estamos num bom caminho de relacionamento com o nosso bom Deus. É que, irmãos, sabes, para a Bíblia, podemos saber, podemos comprovar que quem não é cristão também conhece Cristo. Satanás e os demónios que a Bíblia descreve conhecem Cristo. Conhecem provavelmente melhor do que a maior parte dos cristãos alguma vez vão conhecer neste mundo. Mas não o aceitam como seu Senhor. Não o querem a comandar a sua vida. Não há força do mal que deseje, aliás, ser transformada por Cristo. Contudo, nós temos esse privilégio. Temos o privilégio de querermos ser cada vez mais e melhor imagem de Deus. E nós podemos ser mais e melhor imagem de Deus, irmãos, quando olhamos para Cristo e fazemos de Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, a fé verdadeira, a fé que é salvadora, a fé que realmente salva a alma, não é algo que dependa de nós. É algo que depende exclusivamente da bondade do nosso bom Deus. A transformação da nossa vida não depende do nosso desejo, depende da ação de Deus em Cristo Jesus, em cada um de nós. A fé que salva
É a fé que nos faz desejar estar mais perto da vontade de Deus. É por isso, irmãos e irmãs, que a verdadeira fé está muito além das nossas possibilidades humanas. Porque a fé que nós temos é uma fé que nasce da cruz do Calvário. Uma fé que nasce daquilo que Cristo fez por nós. A fé que nasce do caminho que Cristo fez, carregando não a sua cruz, mas a cruz de cada um de nós, para ser pregado nessa cruz e assim libertar-nos do mundo da opressão. É por isso que nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Porque tudo foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Ele foi a graça feita visível. E é por isso, irmãos, que nós devemos mostrar uma grande alegria quando nos aproximamos de Deus. Porque na realidade, Ele não esperou que nós fizéssemos nada. Ele fez tudo por nós. A Bíblia ensina que Deus fez algo por nós que nós não estávamos capacitados a fazer por nós próprios. Nós vivíamos num mundo onde não conhecíamos Deus. Nós vivemos num mundo que está afastado de Deus. Nós vivemos num mundo que não se rege pelas leis de Deus. Nós vivemos num mundo que acha que pode tudo por si mesmo. Então, houve um momento em que Deus tocou a nossa vida. E nós começámos a pensar que não podemos fazer nada sem Deus. Que nada daquilo que possamos fazer sem Deus irá dar resultado. Que uma vida onde não temos Deus no coração é uma vida que cria vidas injustas. E é isso, irmãos, que vivemos nos nossos dias. Um mundo que vive extremas injustiças. E não precisamos sair de Portugal, não precisamos ir para países que, teoricamente, são países que passam mais dificuldades. A sociedade em que vivemos é uma sociedade injusta porque não vive a graça de Deus. O pastor americano que frequentava a igreja e antes de ser pastor disse que em determinada altura se afastou da igreja porque achava que dentro da igreja não era possível ver entre os irmãos manifestações regulares da graça de Deus. Afastou-se e teve alguns meses fora. Mas depois acabou por voltar porque ele mais tarde escreveu: se eu houve uma altura em que achei que dentro da igreja via muito pouca manifestação da graça de Deus entre os irmãos, quando saí da igreja tomei consciência que fora da igreja não se consegue ver de maneira nenhuma a graça de Deus. Amados do Senhor, Deus chama-nos a ser diferentes pela sua graça. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Ele tem uma vida transformada à nossa espera. Ele tem uma vida que pode mudar completamente a nossa forma de ver o mundo, mas não só o mundo enquanto sociedade, mas também o nosso mundo, as nossas relações familiares, as nossas relações no trabalho, as nossas relações com os nossos vizinhos. Cristo tem o poder de mudar verdadeiramente a nossa forma de ver este mundo caído. É por isso que dizemos que Deus derrama sobre nós uma graça que é irresistível. Quando Ele derrama sobre nós esta graça, não há nada que nós possamos fazer para não responder afirmativamente à chamada de Deus. Há teólogos que preferem chamar a esta graça não uma graça irresistível, mas uma graça eficaz. Mas, irmãos, o que diz exatamente a mesma coisa. Há uma graça que é de tal forma eficaz que a nossa natureza deixa de estar debaixo da vontade humana, mas passa a estar debaixo da vontade de Deus. Ela é eficaz porque realmente transforma a nossa vida. Podemos então dizer que a graça irresistível ou eficaz é o poder soberano de Deus exercido sobre qualquer pecador que o transforma, que o tira de uma vida de pecado e aproxima de uma vida de entrega e consagração a Deus. Sozinhos nós nunca iríamos procurar Cristo, sozinhos nós nunca iríamos querer conhecer Deus, sozinhos nós não iríamos querer transformar a nossa vida porque achávamos que éramos soberanos da nossa vida. E quando conhecemos Cristo, o que Ele diz é: vocês não são soberanos da vossa vida. Cristo manda em todos os parâmetros da vossa vida. E aqueles em que não manda, provavelmente, irmãos,
estão a passar por dificuldades. Não há qualquer mérito da nossa parte neste processo. Irmãos, o que encontramos é o que diz o texto que hoje lemos, Efésios 18 a 20, quando diz que Ele ilumina o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, as riquezas maravilhosas que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele dá a nós crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e dar-lhes um lugar de honra à direita no céu. Irmãos, este texto é extraordinário porque ele diz que Deus dá aos crentes um poder que é imensamente grande. E sabe qual é esse poder, irmãos? É o poder de ressuscitar. Deus, em Cristo Jesus, dá-nos o poder de ressuscitar dos mortos. Imaginam a grandeza desse poder. Imaginam a grandeza que está debaixo das mãos dos crentes de poder ressuscitar os mortos, de poder ressuscitar dos mortos. Cada um de nós foi agraciado com esse poder. E agora imaginem, irmãos, se Ele nos dá um poder que nos possibilita, estando mortos, ressuscitar, imaginem o poder que Ele nos dá, estando nós vivos. Ele dá-nos um imenso poder, irmãos, de podermos mudar tudo aquilo que está à nossa volta. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, vamos ser usados como instrumentos seus para que este mundo seja um mundo melhor. Para que neste mundo haja mais justiça, mais amor, que este mundo seja uma parte integrante do reino de Deus. Quanto mais usarmos a nossa fé, quanto mais a colocarmos em prática, mais perto estaremos da vontade de Deus. O apóstolo Paulo também diz, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 12, ao serem batizados, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Ele pela vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Amados do Senhor, a nossa confissão é um testemunho claro da grandeza do poder de Deus. A nossa confissão é um testemunho claro daquilo que Deus tem preparado para este mundo. A nossa confissão é o momento em que nós afirmamos tudo aquilo que Deus faz por nós, as suas maravilhas na nossa vida. Esta é a doutrina da graça irresistível. É o poder criativo de Deus que nos resgata de uma vida de pecado, de morte, e nos conduz a uma vida plena aqui e agora. Então, se somos cristãos, se sabemos e sentimos que somos cristãos, ao sabermos que Deus deu o seu Filho por cada um de nós, então, o que pode ser de nós, irmãos, é a imensa gratidão de já não vivermos debaixo dos poderes deste mundo, mas debaixo da grandiosa graça do nosso Deus. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, fez tudo por nós. E agora quer nos chamar a ser testemunhas verdadeiras da sua presença. Nós somos chamados a dizer, como o salmista no Salmo 79, versículo 13: nós, que somos teu povo e ovelhas do teu rebanho, glorificar-te-emos para sempre, cantaremos os teus louvores por todos os séculos. É isto que acontece quando somos tocados pela graça de Deus. Nós queremos entoar por toda a nossa vida louvores ao nosso Deus, porque Ele fez por nós algo que nós nunca poderíamos fazer por nós próprios. Talvez neste ponto, irmãos, possamos começar a compreender tudo aquilo que foi dito sobre a teologia calvinista nos pontos prévios e que, por vezes, foi um pouco complicado. Irmãos e irmãs, de que serviria uma criação que não estivesse espiritualmente viva, que estivesse morta espiritualmente? Porque é que Deus haveria de eleger um povo se esse povo não iria servir com toda a sua força, com toda a sua presença? Porque é que Deus iria escolher um povo se esse povo não pudesse viver em aliança consigo? Deus escolheu um povo, amados irmãos e irmãs, porque nós somos muito mais importantes do que meros números.
Porque nós somos sua criação, imagem perfeita de si mesmo. E Ele quer restaurar-nos aqui e agora. Ele quer retirar-nos da nossa vida, muitas vezes difícil e sem sentido. E quer dar-nos um significado pleno. E esse significado pleno, irmãos, é a imagem de Cristo Jesus. Por isso, quando pregamos no nome do Senhor, tenhamos convicção que não são as nossas palavras que vão fazer grande coisa. Nem sequer são os nossos gestos que irão fazer o que quer que seja. O que irá converter este mundo é o Espírito Santo. O que irá mudar o coração das pessoas é a graça de Deus. O que nós fazemos é colocar-nos ao dispor de Deus para que Ele nos use, para que o mundo seja transformado. Estou certo, irmãos, que nem eu, nem nenhum de nós alguma vez convertemos quem quer que fosse. Estou certo que por muitos séculos que possamos viver, nenhum de nós irá converter quem quer que seja. Porque a única pessoa que pode converter realmente o coração das pessoas é o Espírito Santo. É a ação de Deus em nós. E é por isso que é importante nós dizermos que tudo aquilo que nós somos depende exclusivamente da soberania do nosso bom Deus. Porque nada depende de nós, tudo depende da ação de Deus. A única coisa que nós fazemos é tornar-nos disponíveis para que a graça de Deus nos use para a sua glória. Hoje, irmãos, podemos dizer que é o nosso dom de oratória que faz este mundo melhor. Podemos, inclusivamente, dizer que, pela graça de Deus, não são os nossos dons de liderança que vão fazer este mundo melhor. O que vai fazer este mundo melhor é a presença de Deus na sociedade. O que vai fazer este mundo melhor é a graça irresistível de Deus que nos vai usar para que neste mundo haja a proclamação verdadeira de Deus verdadeiro. O Deus da graça irresistível, estou certo, chamou homens e mulheres ao longo de séculos e quer também chamar cada um de nós para sermos instrumentos nas suas mãos. Este Deus de graça não olha a raças, nem credos, nem estatutos sociais. Olha o coração das pessoas. Olha a sua vontade. E, irmãos, Ele conhece-nos como ninguém nunca nos vai conhecer. E estou certo que pode mudar a nossa vida para que o seu nome seja proclamado nesta terra. Tal como usou Paulo, os profetas e os apóstolos, Deus pode usar cada um de nós para que o seu Evangelho seja anunciado onde quer que nós estejamos. Pode ser dentro da igreja ou fora da igreja. Pode ser onde regularmente estamos, onde nós nunca pensámos colocar os nossos pés. Pode ser na nossa família ou no nosso trabalho. Deus pode usar-nos para que este mundo seja mais justo. Que neste dia, amados do Senhor, nos possamos encorajar e chamar o nosso bom Deus de forma a que Ele atua em nós de uma forma completamente irresistível. Que Ele possa tocar a nossa vida de forma a que nós não possamos nem consigamos dizer que não queremos seguir a vontade de Deus. Que Ele nos arrebate para o seu graça e amor. Que Ele tome conta de nós e nos chame para agir em seu nome, onde quer que nós estejamos. Que a sua obra faça de nós melhores obreiros. Onde quer que o Espírito de Deus se sopre, que esse local também possa ser o nosso coração. E que um coração transformado possa servir para ser testemunho de Cristo Jesus ressuscitado. Como Deus assim, irmãos, podemos dar-nos ao luxo de dizer que tudo irá bem, porque a sua vontade prevalecerá, aconteça o que acontecer. Possamos entregar o nosso coração e a nossa mente ao nosso bom Deus, para que a sua vontade se faça em nós. E que, em tudo, possamos dar honra e glória ao nome do Senhor.